Nós temos meditado aqui algumas semanas, é a sexta festa. Começamos ali com a Páscoa, depois fomos para o Pão Ázimo, Festa das Primícias, Pentecoste, né? E hoje nós chegamos aqui no dia da expiação, uma das festas mais importantes, né, que nós temos na vida do povo judeu, ou Yom Kippur também. E quando eu estava meditando, lendo sobre esse assunto, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo lá no interior de São Paulo, quando eu pastoreava na minha primeira igreja que eu pastoreei há quase 20 anos. E chegou para congregar conosco uma família da Igreja Batista Tradicional. Ela gostou de me ouvir pregar, e essa família começou a congregar conosco. O pai, ele era um ancião, cabelos grisalhos, e que ele falava muito, sabia muitas coisas, enquanto que a mãe, a esposa, ela tinha um rosto de sofrimento e, para piorar, um câncer terminal. Esse casal tinha 3 filhas, umas polacas, umas mulheres brancas. 2 já eram casadas e uma era adolescente, na fase de 16 anos. Todas as filhas eram oprimidas. Uma coisa que eu constatei quando aquela família foi congregar conosco, todas eram oprimidas e com uma baixíssima autoestima. A adolescente, ela era alegre, sincera e ansiava por um relacionamento com Deus. No entanto, ela não conseguia manter uma espiritualidade consistente. Ora queria, desanimava, e assim o tempo foi passando. Até que um dia, essa adolescente me procurou, depois do culto, e ela relatou que o seu pai cometia incesto com ela. Dá para imaginar? Aquele homem todo sério, todo cheio de Bíblia, aquele homem cometia incesto com a própria filha. E depois eu fiquei sabendo que ele cometera incesto com as outras 2 irmãs. Então eu percebi que o câncer daquela esposa poderia ser consequente de todo o sofrimento. Também os casamentos disfuncionais das 2 filhas e a baixa autoestima da adolescente, tudo, eu fui juntando. Casamentos disfuncionais, a baixa autoestima da adolescente, tudo que concernia aquela família estava ligado diretamente ao incesto do pai. Infelizmente, meus irmãos, histórias como essa são comuns hoje em dia. As estatísticas sugerem que uma entre 4 mulheres sofreu abuso de alguma figura paterna ou de alguma autoridade na família. Isso é uma estatística. 1 entre 4 mulheres sofreu abuso sexual na infância ou na adolescência. Isso evidencia que a corrupção do pecado não é exclusividade da atual geração, não. Mas desde quando o homem desobedeceu ao Senhor, estamos levando a mancha
a marca do pecado em nossas vidas, em nossas famílias. Aqui, nessa festa aqui, ela era comemorada, a festa da Yom Kippur, do dia da expiação, ela era comemorada no 7º dia, mês de Tisri, depois da festa das trombetas, que falamos semana passada, ou chamada também festa da lua nova, ou festa do calendário judaico civil, né? No 17º mês, a festa da trombeta acontecia no 7º mês do calendário judaico, no primeiro dia, primeiro de setembro, ou 1º de outubro, né? Acontecia a festa das trombetas. Quando a lua nova aparecia, já ocorria a festa. No 10º dia deste mês de Tisri, celebrava o Yom Kippur. Aí em Levítico 23 e 27 diz assim: o 10º dia deste mês é o dia da expiação. Então Yom Kippur, depois da Páscoa, era uma das festas, né, mais importantes. É um feriado nacional, um dos feriados mais importantes. Inspirava tamanha reverência, a ponto de ser chamado simplesmente de o dia. Até o dia de hoje tem a festa do Yom Kippur. É o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para oferecer sacrifício para si primeiro e depois expiação de pecados do povo. Aqui tem um calendário, pode passar aí, por favor, Lucas. Está vendo, meus irmãos? O calendário judaico, em azul aí está o nosso calendário, em amarelo está o calendário judaico. Por exemplo, a Páscoa está ali, ó, no mês de Nissan, né? Que cai no mês de março, abril, maio, até junho. E o 7º mês, que eu estou falando para os irmãos, está aqui, ó, Tisri, que fica entre o mês de setembro e de outubro. Então, nesse mês, no 7º mês, se celebrava a festa das trombetas, no dia 1º deste mês, e no 10º mês, ou no 10º dia, celebrava-se o dia da expiação. Agora vamos ver o que significa, o que é esse dia da expiação. Quem quiser abrir a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 16, né? Ficar com ela aberta, eu vou tirar muita informação desse capítulo. Aí no capítulo 16, nós temos, portanto, as ordenanças desta festa. Ela é apresentada aí no início do capítulo 16 de uma forma melancólica, né? Porque diz assim, ó: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram, olha só, melancólica por causa disso, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Os 2 filhos de Arão, eles eram sacerdotes, e eles ofereciam oferendas a Deus. Um se chamava Nadab e o outro se chamava Abiú. E eles, ao invés, presta atenção, ao invés de pegar fogo do altar para acender o incensário, então todo fogo que acendia o incenso, o fogo lá do incenso, eles pegaram fogo de outro lugar. Eles pegaram fogo comum para acender o incensário. Por causa da desobediência desses 2 homens, dos filhos de Arão, diz o versículo 2: de repente partiu diante do Senhor uma labareda
aniquilou e pereceram ali mesmo. Então Deus deu uma ordem: todo incensário tem que tirar o fogo do altar, o altar do holocausto, aonde oferecia sacrifício. No entanto, eles tiraram o fogo de outro lugar, de qualquer lugar. Por causa disso, o Senhor então matou esses dois homens. Deus, ele é santo e insistia em ser honrado como tal por seu povo, em particular por aqueles separados para o sacerdócio. Então quer dizer, aqueles homens que foram separados por Deus para oficiar diante do altar do Senhor, eles tinham que ter uma postura, decência, eles tinham que obedecer aquilo que Deus mandara na sua palavra. Mas eles desobedeceram, e por causa disso Deus mandou fogo do céu, labareda do céu, e os dois foram mortos. Então o capítulo 16 começa com esse tom melancólico, com a morte dos dois filhos de Arão. Apesar de serem homens comuns, eles foram separados para uma tarefa extraordinária. Quando a gente pensa em ministério é chamado, meu irmão. Ministério não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Ministério é coisa séria. As vestimentas dos sacerdotes, elas eram confeccionadas dos mesmos tecidos usados no tabernáculo. O mesmo tecido que fora usado no tabernáculo se usou para fazer as vestimentas dos sacerdotes. Desde as roupas que vestiam até a maneira como deviam se comportar, era parte da própria estrutura do tabernáculo. Então tinha toda uma ordenação, toda uma maneira de ser, uma maneira de vestir, uma maneira de se comportar para oficiar na casa do Senhor. Levítico 10, verso 3 diz assim: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então o altar não é brincadeira. O altar não é para a gente fazer o que a gente pensa, o que der na telha, não. O altar, ele é responsabilidade. O altar, ele é comportamento. O altar, ele é vida com Deus. Então quem Deus chamou, quem Deus escolheu para estar no altar, duas coisas são importantes. Preste atenção. Quem Deus chamou para estar no altar, duas coisas importantes. Primeiro, ver como você se veste, que tipo de roupa que você está vestindo, porque você chama a atenção, todo mundo está me vendo. Então não é de qualquer jeito que eu vou me vestir, não é de qualquer jeito que eu vou aparecer aqui, não. Tem um jeito de vestir, tem uma maneira de ser. E uma segunda coisa, também tem um comportamento estipulado na palavra de Deus. Então isso que nós temos que colocar em nossa consciência. Quem está no altar, quem Deus chamou para estar no altar, tem que ter compromisso com esse altar. Olha só, a primeira parte da cerimônia do Yom Kippur era uma oferta de purificação em favor de Arão e dos sacerdotes. O que acontecia
oferecia a primeira coisa. Arão deve entrar no lugar santo com novilho como oferta e com carneiro como holocausto. Primeira coisa, meus irmãos, Arão, quando ele ofereceria, né, a oferta anual, era oferecida uma vez por ano. A primeira coisa que ele tinha que fazer era oferecer um novilho pelos seus pecados. Ele era pecador, e todos nós somos pecadores. Interessante que quando você vê lá Êxodo 32, quando Moisés estava lá em cima do monte há quase 40 dias, o povo se revoltou. Arão, ele fez um bezerro de ouro e disse: esse aqui, ó, o ápice, bezerro de ouro, uma divindade egípcia, foi essa divindade que nos tirou da terra do Egito. Então o povo fez uma orgia terrível naquele dia. Então todo mundo se lembrava desse fato na vida de Arão. É por isso que Arão, mesmo sendo sumo sacerdote da casa do Senhor, antes de oferecer sacrifício para o povo, ele teria que oferecer sacrifício por si mesmo. E além disso, né, sabemos da história aqui que aconteceu com os dois filhos de Arão, os dois filhos que foram fuzilados, mortos pelo próprio Deus. Então a primeira coisa que a gente observa aqui a respeito da festa de Yom Kippur, ou dia da expiação, é que o sumo sacerdote oferecia sacrifício primeiro por si, pelos seus pecados. Antes de oferecer sacrifício, ele tinha que tomar um banho cerimonial com água. Lá tinha pia de bronze, pia de bronze, e eles então tomavam um banho cerimonial e depois eles ofertavam o novilho. E em seguida, depois de tomar o banho, ele vestia então as roupas sagradas. E eu estava observando, meus irmãos, no versículo 4 aí, de Levítico capítulo 16, era uma roupa muito simples, bem diferente da roupa normal que o sumo sacerdote usava nos dias normais. Diz assim, ó: ele vestirá somente nesse dia, uma vez por ano, ele vestirá a túnica sagrada de linho, uma roupa branca no corpo todo. Ele vai colocar calções também de linho por baixo. Por baixo tinha que colocar tipo uma bermuda, calções, é chamado de calções, e porá um cinto de linho na cintura e também um turbante de linho sobre a cabeça. Então, nada mais do que isso: um vestido branco, um short por baixo, um cinto de linho e um turbante na cabeça. Não precisava ter nada mais além disso para oferecer o sacrifício anual. Não devia se vestir com magnífica vestimenta de cores, como em outras ocasiões, mas vestia a túnica de linho branco, que representava a pureza absoluta, requisito para entrar na presença do Deus Santo. Aleluia! Então, primeira coisa, meus irmãos, o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, primeiro, ele teria que oferecer um sacrifício por si, pelos seus pecados. Segundo, tomaria um banho cerimonial, e colocaria as vestimentas estipuladas na palavra de Deus. Era uma vestimenta simples. Às vezes, tem gente que gosta de, quanto mais roupa, né, é melhor para ele.
Mas a vestimenta tem que ser simples, nada mais do que isso, simples, né? Então aqui, para oficiar na casa do Senhor, na festa mais importante do povo de Deus, era uma vestimenta simples, sem chamar atenção para a sua veste. A outra coisa, depois de oferecer sacrifício por si e pela sua culpa, ou pela sua casa, deveria separar dois bodes. E ele então lançaria sortes, a sorte de Urim e Tumim, aquelas duas pedrinhas que o sumo sacerdote usava, Urim e Tumim, jogava aquelas duas pedras, e se caísse no primeiro bode, o Urim, então ele era consagrado, escolhido para Yahvé, para Deus. Se caísse Tumim no segundo bode, ele seria um bode emissário, ou é chamado também de Azazel. O bode de Yahvé seria consagrado, imolado para o povo, para perdoar o pecado do povo. E o bode de Azazel, aí tem os dois bodes, tá vendo? Os dois bodes. Esse bode de Azazel, ele não seria imolado. O sacerdote colocaria a mão na cabeça dele, jogaria todos os pecados do povo na cabeça daquele bode e soltaria ele pelo deserto errante. Você imagina que peso que aquele bode estava carregando. É melhor morrer. Era melhor ser imolado, morto, do que carregar aquele monte de pecado na cabeça e ser soltado pelo deserto errante. Coitado daquele bode. O bode emissário, ele é mantido vivo. É daí que vem a tal do bode expiatório, né? A gente tem sempre um bode expiatório para jogar as nossas culpas. O bode expiatório, o bode emissário, ele era mantido vivo e depois ele era mandado para o deserto. E lá ele ficava lá, perdido. A aspersão, meus irmãos, ele matava, olha só, presta atenção. O sumo sacerdote, ele matava primeiro o novilho em favor de si, dos seus pecados. Ele pegava ali o novilho, pegava o sangue daquele novilho, chegava lá na tampa do propiciatório, aspergia sobre a tampa do propiciatório, e depois ele pegava com o dedo e passava 7 vezes na tampa do propiciatório. Não somente ali, mas ele passava também o sangue no lugar santo, onde estava a mesa da preposição, o candelabro. Então, havia sangue em todo lugar. Primeiro ele ofereceu um sacrifício para si, para Deus perdoar o seu pecado, o novilho, um sangue de novilho. Aí depois ele imola um bode. Um bode é a favor do povo, para Deus perdoar o pecado do povo. Ele faz a mesma coisa, pega o sangue, leva em cima do propiciatório, onde estava a arca da aliança, e depois ele passa novamente o sangue 7 vezes. É sangue para todo canto. Era sangue no lugar santo, era sangue no lugar santíssimo. Isso me chamou a atenção. Mas para que tanto sangue? Sangue no lugar santíssimo e sangue no lugar santo. Para que o sumo sacerdote derramava tanto sangue nesses dois espaços? Tanto no espaço do lugar santo, tanto no espaço do lugar santíssimo. E aí, meus irmãos, eu estava pensando aqui, diz o versículo 14 e 15, diz assim, pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa, onde ficava a arca do Senhor. Depois aspergirá
aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então primeiro ele pegou o sangue do novilho, depois ele pega o sangue do bode, ele asperge e passa também por cima da tampa. E o que significa isso? Significava que o povo havia pecado. O povo havia cometido pecado, iniquidade contra o próprio Deus. Uma vez terminado o ritual de purificação do tabernáculo, o sumo sacerdote levava para fora o bode expiatório, colocava as mãos sobre a cabeça do bode e confessava sobre ele. Olha aí, o bode emissário, o Azazel, todas as iniquidades dos filhos de Israel. Joga na sua cabeça, bode. Primeiro ele pegava um bode, imolava, sacrificava, colocava o sangue dele em toda a parte do propiciatório. Aí o sangue ali significa o quê? O pecado do povo, a iniquidade do povo. O sangue significa isso. O povo é pecador, o povo comete iniquidade. Davi vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado eu fui concebido. Então nós temos uma tendência para pecar, faz parte da nossa natureza. Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da presença do Senhor. Então quando você vê esse monte de sangue espalhado pelo santuário, pelo lugar santíssimo, é justamente por causa disso, por causa do nosso pecado. É uma representação da nossa iniquidade, e precisava de sangue para expiar, para propiciar o pecado do povo. O sangue era a resposta. Depois de ter derramado o sangue de bode, de novilho, agora chegava a vez do Azazel. Tem gente que fala que Azazel significa demônios. E tem até uma religião aí que diz que tinha que oferecer sacrifício para demônios. Onde já se viu oferecer sacrifícios para demônios? De jeito nenhum. Oferecia sacrifício para Deus e não para demônios. Para que você vai oferecer sacrifício para demônios? Porque demônios são anjos caídos, anjos perdidos, que já estão condenados. Mas todo o sacrifício que oferecia, pegava aquele bode, o Azazel, porque na verdade a palavra Azazel significa remissão, tirar e enviar a outra parte. Todas as iniquidades seriam levadas para uma terra deserta. Esse bode, coloca a mão sobre a cabeça do bode, todo o pecado do povo de Deus seja colocado nesse bode. Aí pegava esse bode e soltava no deserto, e ele se perdia naquele deserto. Então o significado é justamente isso: é remissão, é tirar e enviar o pecado para o deserto, o banimento do pecado para longe do povo de Deus. Está entendendo como que funcionava antigamente o perdão de pecados? Está entendendo? Olha o tanto de sacrifício que as pessoas faziam para obter o perdão da culpa ou do pecado. O que nós aprendemos? Uma pergunta que eu faço para os irmãos: de tudo isso que eu falei até agora, o que aprendemos com o dia da expiação? Primeiro, a primeira coisa é a extensão da contaminação do pecado. O pecado está em toda a sociedade. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Somos pecadores. E o sangue tem que ser aspergido no lugar
E a única coisa que pode perdoar é o sangue. É o sangue. Segundo, Deus salvaria o seu povo pela graça. Deus daria um substituto, um bode, um novilho. Mas a graça tinha um alto preço. O preço é o quê? O sangue e a morte daquele bode ou daquele novilho. Então não era por nada, não custava nada, custava sim, custava o sangue e a morte daqueles animais. Terceiro, a propiciação, a arca, a tampa da arca é chamada de propiciatória, onde estavam os dois querubins. Olha só, a propiciação, o sangue que era aspergido na tampa da arca, apaziguava a ira de Deus, tirava a ira de Deus sobre o povo. O sangue era suficiente para cobrir a ira de Deus. E a expiação, o bode emissário, servia para purificar de toda a culpa. Então são essas três lições que nós aprendemos aí com o dia da expiação. Contudo, meus irmãos, a lição mais dolorosa que foi entendida pela epístola de Hebreus do Novo Testamento, lendo a epístola de Hebreus, você vai ver que toda purificação, que todos os rituais, todo o sangue, toda a morte não eram capazes de remover um pecado sequer. Você está entendendo? Tudo que acontecia ali, nos tempos de Arão, nos tempos de Moisés, nos tempos de Josué, todo esse tipo de sacrifício não era capaz de remover um pecado sequer. Isto é, a morte do animal não tinha poder de fazer expiação pelo pecado do povo, não tinha. Muito menos o sumo sacerdote corrupto, que precisava fazer expiação por si mesmo, nada podia fazer por ninguém. É como se o meu sangue pudesse perdoar pecado de alguém, e não pode, porque eu fui concebido em pecado, e o meu sangue não tem capacidade de perdoar pecado de ninguém. Por que não? O autor de Hebreus explica, lá no Hebreus capítulo 9, versículo 9, que as ofertas, os sacrifícios apresentados não eram capazes de purificar a consciência do adorador. Não purificava, por mais que eu oferecesse um bode, por mais que eu oferecesse um animal, mas não purificava a consciência do adorador, pois as ofertas e sacrifícios, diz Hebreus 9:9, não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Não pode criar uma consciência totalmente limpa. É por isso que a gente vê hoje muita gente consultando um psicólogo. Por isso que a gente vê muita gente consultando um psicanalista. A consciência está tão atordoada, tanta coisa que ele fez, ele está assim, no mato sem cachorro, ele está perdido, ele não sabe o que ele faz com a culpa, ele não sabe o que ele faz com o pecado que ele cometeu. Então, por causa disso, ele procura alguém, procura um profissional, procura um psicólogo, procura um psicanalista, procura alguém, ou vai lá e reza não sei quanto Pai Nosso, ou Ave Maria, pensando que isso vai apaziguar a sua mente, e não apazigua, não melhora
parecia que estava tudo bem, mas não estava. O pecado ainda estava lá, o peso ainda continuava ali. Jesus, o Messias, é o sacerdote maior. Ele é sem defeito e o seu sacrifício é maior. Diz aí em Hebreus capítulo 9, versículo 2: não por meio de sangue, de bodes, de bezerros, mas pelo próprio sangue. Jesus derramou o seu sangue. Ele entrou no Santo do Santo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sangue de Jesus, ele perdoa pecado. Me lembro de um irmão, de um empresário, dono de uma empresa que vendia melancia, e ele tinha um câncer. E o que ele fez? Ele era espírita e começou a adotar um monte de criança. E adota uma criança, outra. Daqui a pouco ele tinha adotado 10, 14 crianças. E eu perguntei para ele por que ele tinha adotado aquele monte de crianças. Ele falou assim: eu carrego um karma. Olha só o que ele falou: eu carrego um karma. Como que é um karma? Eu carrego um câncer no meu corpo. E a única maneira de eu me livrar desse karma é fazendo boas obras. Porque se eu fizer boas obras na outra vida, eu viverei melhor. E eu disse para ele: olha, o que pode nos perdoar os nossos pecados não é você fazendo boas obras, não é você contribuindo para a legião de boa vontade. Não, a única coisa que pode lhe perdoar definitivamente é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus te redime de todo pecado, de toda acusação. Só o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados. Ele nos deu uma eterna redenção. Aleluia! Cristo ofereceu um sacrifício maior. Aleluia! Cristo não precisava oferecer sacrifício por si, porque Ele era sem pecado, Ele não tinha defeito. Jesus não precisava matar um novilho para perdoar os seus pecados, porque Ele não tinha pecado, Ele era sem mácula diante de Deus. E esse sacrifício, diz aí, Hebreus 9,14, purificou a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Aleluia! Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito. Aleluia! Nós fomos purificados, a nossa consciência foi purificada das obras mortas. Hoje nós estamos adorando um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que morreu e no terceiro dia Ele ressuscitou. Um Deus que está aqui nessa noite, que vive no meio do seu povo. Aleluia! Tem gente que adora ídolos, mas ídolos têm mão, mas não apalpa. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Nós adoramos o Deus vivo. Nós adoramos aquele que criou todas as coisas, o Senhor absoluto do universo. É esse que nós adoramos. Cada sacerdote do Antigo Testamento se apresenta constantemente para repetir os mesmos sacrifícios. Até os dias de hoje eles estão oferecendo os mesmos sacrifícios. No tempo de Jesus, meus irmãos, lá na época de Anás e Caifás, o sumo sacerdote, acontecia a mesma coisa. Eles se
lavava, ele botava a roupa, mas a roupa dele era toda ataviada, de ouro, né? Enfim. Ele matava o animal, mas quando ele chegava no Santo do Santo, não tinha arca. A arca fora tomada por Nabucodonosor em 586, não tinha mais arca. Aqui a gente sabe que a arca que nós temos é a presença do próprio Jesus. Na arca se manifestava a presença de Deus. Na arca se manifestava a Shekinah, a presença de Deus baixava. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas pelo verbo, e o verbo se encarnou, e o verbo veio a esse mundo, andou no meio dos homens. O verbo está aqui nessa noite. Nós não precisamos de uma arca, não, nós não precisamos, porque a presença do Senhor está aqui no meio do seu povo. Ele ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelo pecado, válido para sempre, tetelestai. Ele morreu, lá na cruz ele disse: está consumado. Eu levei sobre mim o pecado da humanidade. Então ele sentou no lugar de honra à direita de Deus. E o escritor vai dizer assim, ó, o escritor, ele vai fazer um convite para mim e para você. Por causa da morte de Cristo, por causa do sangue de Cristo, entremos com um coração sincero e plena consciência, pois a nossa consciência culpada foi purificada, e o nosso corpo lavado com água pura. Então Deus dizendo, você pode entrar com confiança. Se você acredita que Jesus morreu na cruz, que Ele derramou o seu sangue por você, se você confessa que Ele é o Senhor da sua vida e o teu Salvador, então você pode entrar com confiança na presença de Deus. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Porque Ele abriu um caminho para nós entrarmos na presença de Deus. Deus nos convida a todos para entrarmos em seu lugar sagrado e celestial. Ele pendurou na porta uma placa de boas-vindas. Não existe mais nenhum véu. O véu se rasgou. O véu rasgou de alto a baixo. Não tem nenhuma separação mais. Não precisa mais de sacerdote, não precisa não. Não há nenhuma sinalização dizendo assim, ó, fique longe, exceto uma vez por ano, quando você envia o seu representante, o sumo sacerdote. Não precisa. A igreja católica até hoje tem um sacerdote dela lá, né? Com seu incenso, dando pão, dando cálice. Não, nós temos livre acesso. O nosso sumo sacerdote é Jesus de Nazaré. Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu não preciso ficar rezando aí não sei quantas Ave Marias, Pai Nosso. Não, eu não preciso disso, porque isso ao invés de perdoar, cria mais peso na consciência. O que nós precisamos é dizer: Senhor, me ajude, Senhor, me purifique, Senhor, me justifica. E somente Ele pode nos purificar, nos justificar de todo pecado. A placa diz assim, ó: você é bem-vindo a qualquer hora. Você é bem-vindo. Jesus, você é bem-vindo, você é bem-vindo. Você é bem-vindo, o véu foi rasgado. Não tem mais nada que está separando. Não precisa mais de sacerdote
gostaria que você estivesse vivendo essa vida espiritual. Eu estava falando para alguém, domingo aqui depois do culto, estava falando com um rapaz, eu dizia assim para ele: olha, eu procurei tanta coisa no mundo, eu procurei sentido no mundo, eu procurei sentido na bebida, eu procurei sentido no cigarro, em todas as coisas deste mundo, e nada me deu sentido, nada me deu sentido, nada me correspondeu, nada do que eu fazia me dava sentido, me dava sossego na alma. Eu disse para ele: até o dia que eu tive um encontro com Cristo. Aí a vida começou a ter sentido. Não senti, não precisei mais de beber, não! Porque Ele saciou a minha sede. Quanto à história daquela adolescente, quando ela me procurou, eu arrumei um advogado, amigo meu, e o pai foi denunciar. O pai teve que sair de casa, não podia mais ficar. A mãe, infelizmente, em poucos dias ela morreu de câncer. Aquele câncer matou ela. Mas o mais interessante é aquela jovem que fez parte da igreja que eu pastorei, ela conseguiu se levantar. Ela conseguiu se levantar. Ela conseguiu vencer todas aquelas crises. Ela aceitou a Jesus como Salvador. Ela aceitou, ela reconheceu. Porque a figura do pai, aquele pai incestuoso que colocava um ponto de interrogação na cabeça dela, até que eu disse para ela: olha, o pai lá do céu não tem nada a ver com o pai que você tem aqui. Tem nada a ver. É totalmente diferente. O pai do céu é um pai que nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Nunca vai virar as costas para você. Nunca vai te humilhar. É um pai de amor. Pode ser que uma mãe venha esquecer do filho que saiu do seu ventre, mas contudo, o Pai Celestial, Ele nunca se esquecerá de você. O seu nome está gravado na palma da sua mão. E ela teve um encontro com o Pai Celestial. Ela teve um encontro. Ela melhorou a sua estima. Eu disse para ela: essa história não precisa se repetir em ciclo constante na sua casa. E ela tem gozado do favor do Senhor na sua vida. É isso que Deus faz. É isso que faz o perdão de pecado. É isso que faz quando Jesus chega e nos lava, e nos redime, e nos dá uma nova história na presença dEle. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Vamos orar, vamos buscar o Senhor alguns minutos, por favor, meus irmãos. A gente vai ajoelhar alguns minutos. O menino, por favor, coloca o som aí para a gente. A igreja orar, buscar o Senhor. Fale com o Senhor, fale com Deus. Ele está aqui. O véu não existe mais. Deus está aqui nessa noite para te ajudar, para te abençoar. Aleluia.